Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos falar das fórmulas dos coeficientes da série de Fourier. E nesse vídeo a gente só vai deduzir as fórmulas, a gente não vai ainda fazer exemplo. Tá? Então a ideia é falar um pouco da teoria, quais são as ideias, quais são as contas principais. Vamos chegar no final um monte de fórmulas com integrais envolvendo as séries de Fourier e quais são as ideias. E alguns passos, algumas ideias. Então, como que a gente vai trabalhar? Primeiramente, nós estamos trabalhando em função dos reais por reais, que eu vou querer, para simplificar um pouco a notação, 2π periódicas. Quando eu digo 2π periódicas, eu só estou querendo dizer que vale essa fórmula aqui, f de x mais 2π igual a f de x. Tá? Vou explicar isso aqui com mais detalhe embaixo. O primeiro exercício que eu vou querer fazer é o seguinte, que eu vou pedir para vocês eu caçar todos os k's reais positivos, tal que cosseno de kx é igual a cosseno de kx mais 2π. Em outras palavras, o que eu estou fazendo é o seguinte. Se eu pegar o g de x igual a cosseno de kx, eu quero achar todos os k's que transformam a minha g em 2π periódica. É isso que está dizendo essa fórmula aqui no lado. E pensando um pouquinho, uma das soluções possíveis é k igual a 1. A outra solução, k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4 e assim sucessivamente. Repara que para k igual a 2, e isso que eu quero falar do 2π periódica, tá? Se eu pegar o cosseno de 2x, eu sei que g de x mais π, ele ainda é g de x. Mas só que, se eu andando π em π isso acontece, o que eu estou dizendo para você é que ainda vale g de x mais 2π é igual a g de x mais π, que é igual a g de x. Ou seja, o meu g ele é 2π periódica também. Tá, então, quando eu estou falando de 2π periódica, é porque eu estou falando de séries de Fourier. Eu não estou pensando em pêndulo para achar o menor período, nada disso não. Eu só vou usar 2π periódico pensando só nessa formulinha aqui. Tá bom? Eu não quero achar o menor período. Então, o que eu quero dizer isso aqui tudo para vocês, isso aqui eu vou deixar como um exercício, achar os k's que satisfazem isso é apenas com o k natural. Então, se eu botar 2/3 já não funciona, 3/5, qualquer número racional não funciona, inclusive número irracional. E um jeito de provar isso, eu sugiro vocês escreverem, mas se tiver com dificuldade, tenta achar o cosseno de kx igual a 1, acha todos os x que isso acontece. Eu acho que fica mais claro porque o k é natural. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente deseja? A gente deseja escrever a f como um somatório de todas as funções 2π periódicas que a gente conhece. Tá? Pelo menos com fórmula já feita. Quem são as 2π periódicas? Os cossenos de nx. Vale a mesma coisa daquele exercício para o seno de nx. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para mostrar aquilo, mas vale igual. E também as funções constantes são 2π periódicas. E eu vou querer escrever com o f de x como esse somatório aqui. Essa é a motivação, vamos dizer assim. E a pergunta é, tá bom, eu desejo escrever como esse somatório, mas como que eu acho A0, A1, A2, todo mundo, né? Qual é a ideia? Então, primeiramente, uma das grandes ideias é o seguinte, perceber que a integral do seno e a integral do cosseno ao longo do período todo, ou seja, de menos π até π, ou de 0 a 2π, fica ao gosto de vocês, ele é zero. Tá? A integral do seno de menos π a π é zero, porque a função é ímpar, e do cosseno você já pode fazer também via primitiva, né? A integral do cosseno é seno. E por que isso aqui é importante? Só esses dois primeiros casos, nós conseguimos já deduzir o valor de A0. Então, qual vai ser a grande sacada? A grande sacada é integrar isso aqui tudo de menos π até π. Quando nós integramos, como a gente quer igualdade, né, vamos dizer assim, isso aqui vai ser a integral de menos π até π. Não vou ficar escrevendo dx. Eu vou ter que integrar aqui de menos π até π, porque a integral da soma é igual à soma das integrais. E queremos, então, integrar daqui até aqui de menos π até π. E também vamos integrar daqui de menos π até π. E depois coloco um monte de dx, quem não se aguentar, como eu. E com isso, olha, essa integral aqui é zero, essas integrais aqui são zeros.
E com isso, olha o que nós temos, olha. A integral de menos π até π de f de x dx vai ser igual à integral de a0 sobre 2 menos π até π. Mas quem é essa integral? Olha, o tamanho do intervalo é 2π e isso aqui é a função constante. Se a função constante, vai dar 2π vezes a função constante. Então, é π vezes a0. Em outras palavras, eu vou deixar essa fórmula aqui, ó. A0 vai ser igual a 1 sobre π da integral de menos π até π de f de x dx. Tá, então a primeira fórmula está deduzida. Achamos o A0. Mas a gente tem que achar todos os ANs. Então o que a gente vai precisar? Vamos precisar de um refinamento das integrais do cosseno e seno, que agora é com as multiplicações. Seno de nx, cosseno de mx é zero para todo n e m. E o argumento disso é que essa função aqui é ímpar, tá? Então, deixa eu só explicar, já que eu já usei 2 vezes que a função é ímpar. A ideia é o seguinte. Quando estamos integrando, vamos pegar aqui uma função... Opa, deixa eu botar com outra cor. Vamos supor que temos uma função desse tipo aqui. E ela se replica aqui embaixo. Tá? Isso quer dizer que a função é ímpar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a área dessa região vai ter que ser igual à área dessa região. Claro, quando a gente fala área, sentido geométrico, positivo, tudo que tem direito. Então, quando a gente integrar de menos π até zero de f de... vamos chamar essa função aqui de h, né? Se eu fizer a integral de h de x mais a integral de 0 até π de h de x dx, essa integral vai ter que ser zero, porque isso aqui vai dar o valor da área, né? Vamos supor que isso aqui tem área, e esse aqui vai dar o valor da menos a área, né? O de cima menos o de baixo, tudo que tem direito. E, portanto, um do lado se anula o outro. Ou seja, toda função ímpar, se a gente integrar no intervalo de simetria, ou seja, de menos π até π, ou de menos L até L, sempre é zero. Tá? Então, a gente vai usar isso aqui muitas vezes em séries Fourier para simplificar algumas contas. E também, isso aqui vai valer essa fórmula aqui. Seno de nx vezes seno de mx, dx é igual a zero aqui para todo n diferente de m. E a dedução disso é a fórmula de Prost-Feres. O que a gente faz? Integra, a gente quer integrar essa expressão aqui. Mas vale essa igualdade aqui na direita. Então, se a gente integrar de menos π até π, e a integral de menos π até π, olha, isso aqui já é zero. A integral disso aqui tudo, porque foi o que a gente rapidamente deduziu no item 2 aqui. Todas as integrais de cosseno de nx para todo n natural é zero. N mais m é natural, então também é zero. Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Então, a integral disso aqui tudo é zero. Tá? E isso aqui, esse final aqui é zero, ó, esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é zero porque o n é diferente de m. Se o n for igual a m, tá? Se a gente trabalhar com isso aqui, então, ó, n, isso aqui, a integral continua zero disso aqui tudo, mas essa aqui, olha, vira função constante igual a 1. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer, olha, se isso aqui eu trocar um m por n, vai dar seno ao quadrado de nx. Então, vale essa última fórmula aqui. E aí, fazendo a continha, integral de menos π até π de seno ao quadrado de nx dx é igual a π. Mas, uma outra maneira, eu acho um pouquinho mais elegante de explicar que essa integral aqui é π, é o seguinte. A gente coloca a integral da função 1 é 2π. Tá? De menos π. Só que ainda vale seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, eu posso substituir o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, 1 por seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, e vamos dizer, por simetria, né, eu acho que porque vamos integrar em toda a fase, vamos dizer assim, né, de menos π a π, essa integral do seno ao quadrado tem que ser igual à integral do cosseno ao quadrado. Mas se a soma dá 2π, então é π para cá e π para lá. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. A integral, a metade vai para cá e a outra metade vai para o outro lado.
E por que eu preciso dessas fórmulas todas? Então, vamos voltar à nossa série de Fourier. Então, olha o que a gente quer fazer. Primeiramente, vamos supor que agora a gente o A0, nós temos já a expressão, já achamos lá em cima. Vamos agora querer achar o A1, por exemplo. Então, qual vai ser a grande ideia? Eu vou pegar o f de x e vou multiplicar por cosseno de x, por exemplo. E o que acontece? Olha, isso aqui vai ficar A0 sobre 2 cosseno de x mais A1 vezes cosseno ao quadrado de x mais B1 vezes seno de x vezes cosseno de x. Tá? Então, eu tô passando os primeiros termos dessa série para fora do somatório. E depois eu vou escrever um mais somatório de n igual a 2 até infinito de AN vezes cosseno de nx, opa, já estou querendo botar o dx, mais Bn seno de, opa, esqueci do cosseno de x, mais Bn vezes seno de nx vezes cosseno de x e só. Tá? Ou seja, vou fazer muita conta aqui. Na verdade, não. O que vai acontecer é que quando eu integrar de menos π até π, eu vou integrar de menos π até π, vou integrar isso aqui tudo de menos π até π, e vou aqui também, e aqui também. E o que a gente fez com as deduções ali em cima, que essa integral aqui é zero, isso aqui também é zero, a gente não deduziu aqui em cima, mas também vale, se eu trocar o seno pelo cosseno, também vale a mesma coisa. Essa integral aqui é zero, e essa integral aqui também é zero. Em outras palavras, o que nós temos, olha, que A1 vezes a integral de menos π até π disso é π, isso aqui é igual à integral de menos π até π de f de x vezes cosseno de x dx. Em outras palavras, nós temos que A1 é igual a 1 sobre π dessa integral aqui toda. Tá? É isso que a gente precisava. E eu espero que fique claro que se eu trocar... eu multiplico por cosseno de x, mas podia multiplicar por cosseno de 2x, cosseno de 3x e assim sucessivamente. Eu espero que fique claro para vocês que a n é essa integral aqui. Então, a gente já conseguiu deduzir a fórmula. Depois a gente se vira para integrar, mas temos a fórmula. E eu também espero que, de forma análoga, que o Bn é a integral de menos π até π de f de x vezes seno de nx dx. Tá? Então, a gente agora multiplica todo mundo pelo seno. E o argumento é igual, né? Se eu trocar isso aqui por seno, a única coisa que vai virar aqui é virar seno ao quadrado. E a integral de seno ao quadrado é π e o restante das integrais é zero. Tá? Então, foi isso que a gente deduziu. Isso aqui vale para todo n maior ou igual a 1, para todo n maior ou igual a 1. E, finalmente, o que eu quero dizer para vocês é que isso aqui vale para todo n maior ou igual a 0. E o motivo disso é aqui em cima. Ou seja, por isso que usou o A0 sobre 2. Porque o A0 também vai ser 1 sobre π da integral de menos π até π de f de x dx. Então, se eu substituir essa fórmula aqui para n igual a 0, tá? Então, o cosseno de 0 é 1. Então, o A0 também vale para essa fórmula. Então, foi por isso que botou A0 sobre 2. Se quisesse botar, por exemplo, A0 sobre 2, vamos chamar de A0 maiúsculo, vamos dizer assim. Então, A0 seria igual a essa formulinha aqui. Tá, então, tanto faz como que vocês vão querer usar, se vai querer usar como A0 gigante ou A0 sobre 2, a dedução é essencialmente a mesma. Mas é só para, vamos dizer, deixar de forma única todas as fórmulas. É gosto do freguês, vamos dizer assim, né? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Está aqui a dedução das séries Fourier, mas espero que tenham gostado. Até a próxima.